Fala pessoal, tudo bem com vocês? O São Paulo vence o Inter com aquela consistência tática, um equilíbrio defensivo e com a cara de Dorival Júnior. O Inter, por outro lado, sofre com a teimosia de Mano Menezes e a gente vai falar sobre os dois lados dessa vitória tricolor no Morumbi. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! O São Paulo tem treinador, não é de hoje, é desde que ele chegou. Mas aos poucos o Dorival Júnior vai implementando o seu jeito de treinar, o seu jeito tranquilo, a sua forma de comandar as equipes. E quando eu falo isso, é porque é muito realista o que acontece hoje no trabalho do Dorival Júnior no São Paulo. A gente não sabe se esse São Paulo vai brigar por títulos, vai conquistar uma Sul-Americana, uma Copa do Brasil ou um Campeonato Brasileiro. Muito difícil que isso aconteça. Mas é muito legal quando a gente vê um técnico explorando o que aquele elenco tem de melhor. Quando você vê esse treinador potencializando alguns valores, colocando cada um na sua, e você vê uma certa organização, você vê uma certa tranquilidade ao assistir os jogos do São Paulo. O São Paulo vai perder jogos, vai parar para adversários maiores, mas quando você menos esperar, esse São Paulo ele vai fazer bons jogos, ele vai encarar de frente adversários até complicados e assim o São Paulo vai construindo a sua trajetória sob o comando do Dorival Júnior. O Dorival, ele entendeu que, por exemplo, não adiantava ele colocar o Luciano de meia, por exemplo, também tampouco, adiantava ficar ali tentando encontrar um meia articulador no time que não existe. Então você garante uma segurança defensiva com dois homens na volância. E eles têm sido, normalmente, o Pablo Maia e o Gabriel Neves. E aí você vê que o Gabriel Neves, que estava arquivado até pouco tempo, tem feito bons jogos. O Pablo Maia começou a melhorar desde aquele jogador que surgiu no Campeonato Paulista e tudo mais, e que oscilou muito juntamente de todo o time. É bom jogador. Hoje fez um golaço, um maravilhoso gol. Outros jogadores também vão se destacando, como o Rafinha, por exemplo, que diziam do Rafinha que ele só podia jogar com 3 zagueiros, que linha de 4 ele não podia fazer. Pois é. O Caio Paulista não é mais uma improvisação, um jogador que atua tanto ali pelo lado esquerdo, mas que não tem deixado a desejar também no aspecto defensivo. Até porque o São Paulo está com uma dupla de zaga espetacular. Beraldo e Arboleda. Bom, o Arboleda é um monstro, um monstro e a cada ano que passa ele se torna maior no São Paulo. É uma pena que o Arboleda não tenha títulos expressivos para marcar de vez a sua história, porque ele joga demais. E esse menino Beraldo, um zagueiro canhoto, construtor, muito seguro, impressionante como se afirmou ali. Fora que o Diego Costa já mostrou o seu valor, você tem ainda o Ferrarese, que machucou gravemente, que estava bem no time ali. Mas enfim, falando especificamente de Beraldo e Arboleda, eles também têm uma proteção agora à sua frente. E eles estão jogando muito bem individualmente. Aí você tem o Nestor, que realmente é um jogador que oscilou demais, que você muitas vezes não sabia o que esperar. Dentro de um sistema resolvido na abertura de meio campo, ele consegue render mais daquilo que se espera. O Luciano finalmente ganhando confiança, porque aí você vê, Você vê que muitas vezes, quando o time não tá legal, o Luciano queria resolver tudo sozinho. E ele não tem capacidade. O Luciano não é um craque, é um jogador muito abnegado, mas que em determinado momento ele começou a se achar mais do que o time. E quando ele entra dentro de um coletivo, com orientação e tudo mais, e corresponde dentro daquilo que lhe cabe, ele é um jogador muito interessante. O Caleri, ainda sem 100% das condições, acabou até entrando no segundo tempo, mas enfim, acho que a gente sabe que o Caleri é titular, o Luciano pode muito auxiliar por ali, mas aí o Dorival tem botado jogadores ali, como o Marcos Paulo, por exemplo, que está crescendo muito. O Alisson, cara, o Alisson tem sido um jogador muito importante. De novo, o São Paulo não tem craques, Então você precisa de jogadores que entreguem 110%. E o Alisson é um cara muito envolvido com o jogo, sempre foi assim. Só que é óbvio que você precisa de uma estrutura também para que isso funcione. E aí o Alisson, fazendo essa última ponta do meio da ligação com o ataque, ele tem funcionado bem. Vamos para o outro lado. O Inter sofre ainda com um time inconstante, oscilante, irregular e inconfiável. Ainda mais na insistência do seu treinador com o centroavante Luiz Adriano. Não adianta. O Luiz Adriano ele tá em outra rotação, ele não consegue corresponder.
E o pior de tudo é que o Mano Menezes na temporada já teve uma amostra de que um camisa 9 móvel ele pode resolver os problemas dele, que é o Pedro Henrique. Mas o Mano não consegue ver dessa forma, ele tem dois jogadores que fazem a função de centroavante, que é o Alemão e o Luiz Adriano, e ele não abre mão dos dois para abrir no segundo tempo o Pedro Henrique pelos lados, o Wanderson normalmente começando como titular, aí tem o Luca, o menino Luca que tá entrando bem e tudo mais, o Alan Patrick é o cérebro desse time, mas obviamente, quando ele entra numa sequência de jogos, ele acaba sofrendo mais no aspecto físico e, obviamente, também o Mano depende de uma carência de elenco. Tem reforços para chegar, o Arangues já chegou, mas está tratando ainda, não está bem 100% da lesão. O Ener Valencia parece que vem aí na metade do ano e tudo mais. Claro que o Inter vai melhorar. O problema é que quando esses caras chegarem, talvez o Inter já não tenha mais tanta coisa assim para disputar. E esse é o grande pecado. Agora, enquanto você tem algo para disputar, o Mano Menezes precisa voltar a ser aquele time de 2022. E ele só foi aquele time em raros momentos na temporada. Eu diria que até num, que foi contra o Flamengo. Que não foi um jogo fácil. O Flamengo poderia ter vencido o jogo até antes do Inter construir a virada, mas aquele jogo, aquela atuação, aquela vitória, ela deu mostras de um time organizado, com o Maurício jogando muito bem, com o Alan Patrick absurdamente bem, o Wanderson, jogadores, né, do ano passado que finalmente chegaram num ápice de atuação. Agora isso não acontece. O Bustos, o lateral direito, não consegue jogar bem. E aí você tem o mérito do São Paulo de um primeiro tempo em que as coisas estavam muito ainda, né, travadas e tudo mais, consegue um gol de pênalti, um pênalti que aconteceu numa esperteza do Marcos Paulo, né, que impede a bola de sair, chuta e o braço do Igor Gomes está aberto realmente, o árbitro marca a penalidade, e aí o Luciano cobra, o Kehler defende, mas no rebote o Luciano até dá uma tirada de onda, né, olha para um lado e pum, toca para o fundo da rede. Você tem o mérito do São Paulo construir o seu resultado ali naquele primeiro tempo um pouco mais travado, e aí no segundo tempo o São Paulo domina as ações, porque o Inter, além de ser um time inconfiável, irregular, oscilante, tudo isso que a gente já falou, é um time ainda intranquilo, que quando toma um gol se desestabiliza, e foi o que aconteceu. E aí o São Paulo teve tranquilidade para fazer 2-3-0, não fosse o gol perdido inacreditavelmente pelo Wellington Rato, né? Pelo amor de Deus, que gol inacreditável na bola do Nestor. E o gol do Pablo Maia, em que o Inter observa. Foi um golaço do Pablo Maia? Foi, mas o Inter observa. Não sei se foi falha do Kehler, o fato é que o Kehler não pega aquela bola difícil, né? Aquela bola que o goleiro precisa pegar para salvar o time, o Kehler não pega. A bola um pouquinho mais complicada que vai no gol, ela entra. É o que acontece. Mesmo quando ele pega um pênalti, o que tem sido raro, o Luciano faz no rebote. E aí o Pablo Maia teve a felicidade incrível de fazer aquele gol para cobertura, mas, como eu disse, com muita liberdade. É um time que, se não ajustar, se não melhorar, realmente não vai brigar por nada nessa temporada. Pelo lado do São Paulo, uma vitória necessária, consistente, diante de um Morumbi lotado, para alegrar o torcedor. E aí quando você pega o trabalho do Dorival no todo, numa invencibilidade, mesmo que aquela última amostragem no empate contra o Tolima tivesse sido, né, que atuação ruim e tudo mais, fora de casa, um jogo que às vezes o adversário não favorece, naquilo que diz respeito ao São Paulo em termos de necessidade, quando ele precisa vencer os jogos, esse jogo era muito importante, era um confronto assim, talvez de duas equipes que disputam a mesma coisa, que não é um campeonato de título, mas é de uma vaga em Libertadores, quem sabe, tal, ou uma situação ali entre os 5, 7 primeiros e tal. Eu acho que eles vão brigar, seja por uma pré ou por um G4. Então é nesse jogo que você precisa mostrar a sua força. E o São Paulo foi superior o jogo todo, pelo menos assim eu vi. E você? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!